Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, versos 13, e houve luz. Amém. Houve luz, eu enxerguei aqui, né, Felipe? Colossenses, capítulo 1, verso 13. Vamos ler do verso 13 ao verso 20 do capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, pedimos, suplicamos a Tua graça, alimenta o Teu povo, dai a nós de Ti mesmo, ajuda-nos, que o Teu Espírito nos ilumine e nos ajude a receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, a Tua igreja, o Teu povo nessa noite. Oramos, toca em nós, Deus. Fala a todos que estão aqui conforme a necessidade que o Senhor sabe que nós temos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis sentar. Nós estamos já no terceiro domingo expondo essa carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos. Esse trecho lido aqui, ele é tão rico, que provavelmente, às vezes fazendo alguns ajustes, nós vamos voltar a tratar dele, mas com um enfoque um pouco diferente no próximo domingo. Lembrando que Paulo escreve essa carta de Roma, numa prisão domiciliar. Ele recebe a visita de Epáfras, que é um discípulo dele, que é alguém que pastoreava ali a igreja de Colossos e provavelmente foi o plantador dessa igreja e também da igreja de Laodiceia e Hierápolis. E Epáfras está com um problema na igreja, ele vê ali, de maneira incipiente, iniciando na igreja, uma teologia ruim, um ensino que bate de frente com Cristo, o dono da igreja, o cabeça, o Senhor, aquele que criou todas as coisas. Na pregação de hoje eu quero então mostrar um pouco mais de como era essa heresia, como era esse falso ensino. Primeira coisa que a gente precisa aqui saber sobre essa heresia, que é conhecida como a heresia de Colossos, ela fala que as pessoas, para ser salvas, eles falavam naquela época, precisavam de um conhecimento especial, precisava de saber alguma coisa que Paulo não sabia, que Pedro não tinha, que João não tinha ouvido do próprio Cristo. Então, de alguma maneira, esses falsos mestres, esses hereges diziam que tinham um conhecimento elitista, exclusivo, querendo, diante daquela igreja, daquela recente igreja, dizer que alguns funcionavam como uma espécie de elite espiritual. Por quê? Porque eles tinham conhecimento que nem Epáfras, o pastor, tinha. Isso era muito grave.
Tanto isso é grave, que quando Paulo escreve nesse mesmo capítulo 1, verso 28, ele diz assim: o qual nós anunciamos advertindo a todo homem. E aqui tem um ponto interessante. Esses falsos mestres estavam querendo dizer que existiam algumas pessoas mais preparadas ou mais perto de Deus pelo conhecimento que elas tinham, e outras estavam mais longe. Quem sabe até não eram salvas, porque não tinham esse conhecimento específico. Mas, pensemos, se ninguém é digno de ser salvo por Cristo, então todos estão nas mesmas condições, sejam aqueles que possam parecer ter um pouco mais de conhecimento intelectual, mesmo que seja de coisas de Deus, de teologia, ou aqueles que não sabem nada, porque ambos precisam de Deus. E aqui, a gente precisa olhar para o nosso coração. Qual é um perigo para toda pessoa que começa a possuir, deter, dominar algum tipo de assunto, algum tema? Nós seremos tentados a sermos soberbos, a querermos ser melhor que os outros. Mas será que é isso que ensina o Evangelho? Porque quando esses falsos mestres dizem para os outros irmãos da igreja em Colossos que faltava um conhecimento para eles, que só eles tinham, eles se colocavam de maneira superior a eles. E isso causava uma certa dependência desses falsos mestres. Mas será que os verdadeiros santos, aqueles que realmente conhecem Jesus, se comportam dessa maneira arrogante? Claro que não. Aqueles que verdadeiramente conhecem mais de Deus, como que eles mostram isso para nós? Será que eles ficam preocupados em se comparar com os outros? Seja em qualquer ambiente, seja na igreja, seja no trabalho? Não. Aqueles que conhecem mais a Deus, eles mostram isso pelo amor a Deus e pelo desejo de servir a igreja de Deus, e também pelo amor ao próximo. Ele não fica se comparando, porque o próprio Paulo já ensinou que se comparar não é uma coisa inteligente. Ou você vai se comparar com alguém e vai estar por cima e é tentado no orgulho, ou você pode se comparar e ficar por baixo e aí ter problema na sua estima. Lembrando que nós somos únicos na criação, cada um com um chamado, cada um com um tipo de personalidade, com dons diferentes, com talentos diferentes. Mas fica esse cuidado para nós. Quando Deus nos usa muito em alguma área, algum conhecimento que eu tenho, não deixar isso fazer de você uma pessoa arrogante. E muito pior ainda, ser arrogante na casa de Deus. Então lembre-se, aquele que mais conhece a Deus, ele vai demonstrar esse conhecimento, esse relacionamento, sendo humilde, servindo os outros, amando o próximo. Uma segunda maneira de nós olharmos para essa heresia que estava acontecendo na igreja de Colossos, é que eles pensavam da seguinte maneira: Deus é bom, mas a matéria é má. Isto posto, existe um dilema aqui. Se Deus é bom e a matéria é má, então Deus não pode ser o criador das coisas materiais, porque Deus seria mal, ou Deus seria responsável pelo mal. Então eles tinham esse dilema aqui na mente deles. E como que eles fazem para resolver isso? Eles afastam Deus do atributo de criador. E eles criam uma historinha, eles criam uma heresia mais ou menos assim. Fala, olha, Deus fez uma germinação, Ele criou um anjo. E aí esse anjo vai e ele cria outro. Ele vai então fazendo uma cadeia de criação de anjos, de seres angelicais, seres espirituais. E depois que essas várias sequências, esses seres espirituais são criados, quando fica bem longe da primeira aqui de Deus, bom, está bem longe de Deus, está protegendo bem Deus aqui, ninguém vai associar a criação com Deus, sim, está longe. Aí eles dizem, esses seres angelicais vão criar
todas as coisas. Olha que loucura que eles estavam trazendo para dentro da igreja. E aí, aonde entra Cristo nisso? O que é essa história de criação, falando que Deus não é o Criador? Por isso que quando você lê aqui, você vê que Paulo fala, porque nele foram criadas todas as coisas. Paulo está indo de frente com a heresia, porque eles falam que Deus não é o Criador. Eles dizem que esses seres angelicais criaram. E pior, como eles olham Cristo? Eles não olham Cristo como o Filho de Deus, eles não olham Cristo como o mediador entre Deus e os homens. Eles olham Cristo como mais um ser espiritual, que está ali no meio desses outros seres espirituais. Então Cristo para eles é mais um mediador, e não o único e verdadeiro mediador. Esse é um grande problema. Isso deixa então Epáfras preocupado. Como assim Cristo entra nessa hierarquia? Como assim Cristo, o Senhor divino, vai fazer parte disso? E quando a gente pensa, como é que essas pessoas foram capazes de tentar trazer um ensino tão herético para o meio da igreja? Como que as pessoas de lá começaram a ouvir eles? Está muito errado, não tem como, pastor. Tem sim, presta atenção nisso. Lembre-se, eles são falsos mestres. Tira a palavra falsos, eles são mestres. Eles sabem falar de maneira eloquente. Eles têm um raciocínio que atrai as pessoas. Eles sabem lidar com as palavras, as emoções das pessoas. Então aqui fica uma advertência. Cuidado com os falsos mestres, porque eles são mestres, mas não mestres da verdade, não mestres do bem, mas mestre do engano, mestre da mentira. E o que eles queriam aqui era afastar os colossenses da simplicidade do Evangelho. Guarda isso no seu coração. O Evangelho é simples. Cristo morreu por pecadores. E se eles se arrependem, eles são perdoados. E são lavados, são purificados. E são feitos filhos de Deus. Isso é simples. O que passar disso não é o Evangelho ensinado por Jesus, pregado por Paulo, escrito por João. Após então, quando Paulo escreve, após ele saudar os colossenses, ele faz uma oração, ele agradece, e então Paulo passa agora para aquilo que é mais importante na carta. Paulo agora vai falar diretamente de duas coisas importantíssimas. Por isso que esse capítulo 1 é tão importante em todo o Novo Testamento, porque escutem, não há no Novo Testamento uma descrição tanto de Cristo como da sua obra de maneira tão exaustiva e gloriosa como nesse capítulo 1 de Colossenses, ao ponto de alguns estudiosos defenderem que nós estamos aqui diante de um hino, uma música lá dos tempos antigos. Quando Paulo dita, lembre-se, ele ditava, ele tinha um secretário que escrevia. Quando Paulo dita esse capítulo 1, é como se ele tivesse sentado e de repente ele se coloca de pé, ele enche os pulmões dele e ele fala de maneira estrondosa, vigorosa: escreva aí, ele é a imagem do Deus invisível, nele tudo existe, tudo foi criado nele, para ele, coisas visíveis e invisíveis, nos céus e na terra. Com certeza o coração de Paulo, o sangue foi todo ali, para o cérebro dele, ele ficou tomado, tamanha emoção que isso deve ter provocado, porque Paulo nunca escreveu de maneira tão profunda sobre Jesus como ele escreve no capítulo 1, é um versículo atrás do outro. E quando a gente vê Paulo escrevendo assim, porque às vezes você lê
como eu falei já na pregação passada, eu preciso tentar procurar entender qual é o coração dele. Por que ele está escrevendo? Por que ele usa essa palavra? Por que ele encaixa dessa maneira? Mas ao mesmo tempo você não pode perder de vista algo importante. Como é que estão as emoções de Paulo? Será que ele está vibrando? Será que ele está falando, mas está triste? Não! Aqui ele está reluzente. Ele está falando a plenos pulmões. Queridos, quando a gente vê isso aqui, a conclusão provavelmente é essa: não houve um homem que entendeu, que compreendeu e pregou o Evangelho como Paulo. Ele entendeu como Pedro não entendeu. Ele entendeu com uma profundidade que nem João entendeu, e assim o foi porque Cristo se revelou a ele, como ele mesmo diz, como um nascido fora do tempo. Esse homem, que dá nome à nossa maior cidade, do nosso país, do nosso continente, Paulo, é o que melhor entendeu as riquezas insondáveis do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso ele é o apóstolo mais estudado na teologia. A vida dele, onde ele estudou, onde ele fez a faculdade, ele era casado, não era casado, o tanto que ele sofreu. Por isso, como o ataque é contra Cristo, a defesa de Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, é: Cristo é supremo sobre todas as coisas. E lembre-se, por experiência própria, como brasileiros, supremo sempre denota autoridade, última instância. É assim que é Jesus, acima de tudo e acima de todos. Mas ainda mais um pouco pensando no coração de Paulo, o homem que dominava a lei, o homem que quem sabe poderia ser o sumo sacerdote, ser o líder de toda a religião judaica, mas foi chamado pelo próprio Cristo para sofrer por causa do Evangelho. Esse é o chamado de Paulo. Mas quando nós olhamos o coração dele, se você olhar comigo aqui do verso 13 e 14, ele fala sobre libertação. No verso 15 ao verso 17, ele fala de criação. E do verso 18 ao verso 20, ele fala do povo de Deus, ele fala da igreja. Mas é como se Paulo tivesse do lado esquerdo e do lado direito coisas diferentes, mas da mesma coisa. Entenda o que eu vou falar. Quando Paulo fala nos versos 13 e 14, que Deus libertou do império das trevas por meio de Cristo, e que Cristo é redentor, é como se Paulo estivesse falando: eu sei, porque a história diz que Deus libertou os hebreus do Egito, Deus é libertador. Quando ele fala que Cristo é criador, é como se ele estivesse lembrando: eu sei, porque Deus criou todas as coisas, e por meio de Moisés, que redigiu o primeiro livro da Escritura, ensinou o povo no deserto para que eles não acreditassem mais nas mentiras das histórias de criação do mundo, dos babilônios, dos egípcios. Em terceiro, quando Paulo vai olhar e ele diz que esse Jesus, o Cristo, ele é o dono da igreja, ele é Senhor, ele é o fundador, ele é responsável por tudo. Então na cabeça dele está o seguinte: Deus é aquele que iniciou um povo para si mesmo, chamando um homem, um iraquiano chamado Abraão, e ele fala: Abraão, sai desse lugar e vai para outro lugar e anda na minha presença. Quando Deus faz isso com Abraão, na mente de Paulo, um judeu, ele está vendo ali, foi assim que Deus começou o povo. Ele chamou um homem para andar na presença dele com santidade. Mas agora Paulo tem que escrever para a igreja, porque isso tudo está na mente judaica. Mas os colossenses são gentios, são pagãos, eles não conhecem as coisas de Israel. Mas percebam como Jesus usa então esse apóstolo aos gentios para escrever dessa maneira.
E assim ele escreve, fala: olha, Colossenses, Deus libertou vocês das trevas em Cristo, o sofredor da cruz. Olha, Colossenses, esse Cristo criou todas as coisas, segundo o primeiro livro da Escritura. Olha, Colossenses, Cristo é o supremo Senhor da igreja, e a igreja não começou agora, a igreja começou lá, quando ele chama Abraão. Então olha como que isso é extraordinário da mente desse homem, que ele olha para o passado e vê Deus se relacionando com Israel, o povo de Deus da antiga aliança, e agora ele olha para a nova aliança, falando com pagãos, com aqueles que não conhecem muitas coisas de Moisés, da lei. É sobre isso que ele fala agora à igreja de Colossos. Cristo como Redentor, Cristo como Criador, e Cristo como Senhor da igreja. E esses são os nossos 3 pontos dessa noite. Cristo é Redentor, Cristo é Criador, e Cristo é Senhor da igreja. O grande ponto de Paulo aqui é despertar os colossenses, para que eles se concentrem na grande verdade da salvação. Deus não salvou o homem pela aquisição de um conhecimento intelectual, racional. Não é assim que Deus salva. Deus não enviou um sábio, um professor, por mais que Cristo fosse essas duas coisas. Deus enviou um libertador. Deus enviou um guerreiro que guerreasse na cruz, o seu próprio filho. Ele não enviou o seu melhor anjo, mas o seu filho. É assim que Deus salvou os colossenses. Então Paulo está apelando: Deus salvou vocês enviando um libertador. Não creiam nos hereges, nos falsos mestres. O grande problema do homem não é a ignorância, mas é o pecado. Por isso que liberdade tem a ver com ser perdoado de pecado. Essa é a verdadeira liberdade que o homem pode experimentar. A liberdade é ser perdoado dos seus pecados, porque todos aqueles que não foram ainda perdoados dos seus pecados, eles estão escravos do pecado. A culpa está sobre eles não têm paz com Deus. E então, cai como uma luva o que está escrito no capítulo 4, verso 12 do livro de Atos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há um nome onde há salvação: Cristo, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o libertador de pecadores. Ele liberta pecadores, Ele muda a vida. Então no verso 3 ele fala: Deus libertou vocês enviando o Filho dele. E Ele não apenas liberta. Muitas vezes uma pessoa fica presa há muitos anos na cadeia, e quando aquela porta se abre, ele não sabe nem como ele vai para casa. Ele não tem carona, ele não tem dinheiro. Mas Cristo não fez assim com você. Deus não te salvou assim. Não é essa libertação que Deus te deu. Porque Ele não apenas libertou você do império das trevas. Ele tira você do império das trevas e transporta você para o reino do Filho dEle, que Ele ama. É diferente. Ele age como um Deus poderoso, como um Deus libertador. E como foi essa transferência? Como que foi essa mudança? Todos nós, assim como os colossenses também, estavam no império das trevas, dominados pelas garras do diabo, pela maldade do seu próprio coração. E então, eles viviam num reino tirânico, arbitrário. E então eles são transportados para um reino seguro, onde tem um rei soberano que deixa todas as coisas de maneira ordenada. Presta atenção numa coisa. Pergunto a ti nessa noite: como é que você saiu do império das trevas? Como é que eu saí?
Você quebrou suas algemas com a sua própria força. Foi você que saiu de lá. Não é isso que o texto diz. O texto diz que Ele nos libertou. Ele quebrou as algemas. E não apenas libertou, mas Ele também transportou. Para pensar um pouco nisso. Você foi transportado do reino do mal para o reino de paz, de amor, de luz, onde Deus reina. Você não fugiu de lá, porque ninguém consegue fugir do império das trevas por si mesmo. Somente Deus pode libertar as pessoas de lá. Você também não pediu ajuda. Concluindo, ninguém saiu do pecado para a santidade com a sua própria força, por sua própria conta. Nós somos levados para esse reino, e a boa notícia é que nós estamos hoje nesse reino. E por mais que estamos aqui vivendo esse reino com Deus, Ele reina sobre nós, Ele reina em nosso coração, e nós somos representantes dEle, aonde nós estivermos, aonde você chega, o reino de Deus chega, Jesus chega, o Espírito Santo chega, para proclamar, para dizer, que esse reino do Filho amado, vai prevalecer sobre o império das trevas, porque Jesus venceu Satanás na cruz, aleluia! Esse reino existe hoje. Por isso que vida com Deus não pode ser uma coisa que você projeta para viver no céu. Vida com Deus é agora, porque o reino está agora acontecendo. Não é apenas uma coisa futura, é uma coisa presente. Eu preciso pensar nisso, eu preciso me preocupar nessas coisas. Isso no verso 13, ele mostra então esse Cristo, que é como um soldado, um guerreiro, um general desse império, desse reino de Deus, que vem quebrando tudo. Quando chega no verso 14, ele já não é mais então esse guerreiro. No verso 14 é como se ele fosse um homem de negócio, um homem de toda a riqueza do universo, porque o verso 14 diz, no qual temos a redenção. O que acontece aqui? Paulo está dizendo o seguinte, Jesus veio para comprar escravos. Jesus libertou escravos mediante um preço, e essa compra foi feita, o pai dele encomendou esses escravos, e ele paga pela vida dos escravos. E como ele paga? Será que foi ouro? Será que foi prata? Será que foi o petróleo que toma as nossas redes de notícias toda semana? A gasolina, o álcool, o diesel. Essa é a moeda do mundo, mas a moeda do céu é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o preço para que você fosse liberto. Cristo é o benfeitor que paga as suas dívidas por causa do seu pecado diante do Pai. E agora então, nós somos um povo livre, porque antes cada um de nós que estávamos sem Jesus, sem confiar em Jesus, sem confessar seus pecados e a total dependência, todos vocês, todos nós estávamos no império das trevas, escravos, perdidos, sem esperança no mundo. Mas agora não. Agora foi realizado a seu favor o maior negócio do cosmos, a maior transação do universo. Deus comprou um povo para Ele, e esse povo é a igreja, esse povo é você. Quanto vale a vida de um crente? Vale a vida do Filho de Deus. Por isso que toda hora que alguém quiser corromper você, de maneira gentil, de maneira amorosa, mas de maneira firme, você tem que responder para essa pessoa: eu já fui comprado, o preço já foi pago, Deus me comprou, Cristo pagou por mim, nenhum dinheiro pode me comprar, desculpa. Entende isso? Essa comparação,
Porque quando a pessoa se corrompe, as pessoas ficam oferecendo mais e mais, até chegar no preço, até a pessoa se corromper e cair para o pecado. Nós não. Não tem nada que chegue ao valor da vida de Jesus. Como calcular quanto vale a vida de Jesus, o Filho de Deus, quanto vale o sangue dele? Se você é cristão, se você é irmão de Jesus, muitas pessoas falam, mas ser salvo do quê? As pessoas não entendem ser salvo. Digo aqui, ser salvo é você ser salvo da ira de Deus que está sobre todo pecador. Ser salvo do domínio do pecado que não deixa as pessoas saírem daquela maldade. Ser livre do poder da morte, porque quando você tem Cristo, mesmo que você morra, um dia Ele voltará e todos os túmulos serão saqueados, abertos. E esses corpos, aquilo que tiver ali, o pó que tiver ali, vai ter que levantar, porque a alma está voltando com o Senhor da glória, e vai ser ressurreição. Porque Ele pagou por aquele pó que está ali, Ele pagou por aquele pó, que era um corpo que o verme comeu, mas vai voltar, porque Deus tem poder para ressuscitar os mortos, aqueles que são dEle. Paulo chega então ao verso 15, quando ele fala sobre a criação, e ele traz o primeiro verso que já é estonteante. Esta é a imagem do Deus invisível. Ele está dizendo que Cristo é a imagem perfeita de Deus. O que acontece quando você está em casa assistindo alguma coisa e o sinal fica ruim? O que acontece com a imagem? Ela fica ruim. Deixa eu falar para você. A melhor imagem que você pode receber, presta atenção, a melhor imagem que você pode receber de algo que está acontecendo lá ao vivo, mas que chega a imagem para você, não é igual àquilo que está acontecendo lá, é diferente. Quem está vendo com os olhos vê melhor do que quem está vendo pela imagem. Vocês concordam com isso? Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: com Jesus não. Quem vê Jesus não vê uma imagem qualquer de Deus, vê o próprio Deus. E deixa eu falar para você, se você ainda não entendeu, entenda nessa noite. O maior desejo do seu coração é ver Deus. Esse é o maior desejo. Se eu perguntasse para você, você tem um desejo com Deus, e Ele vai te dar, certamente, se você conversasse direitinho com a sua alma, ela falaria assim para você: pede tudo, não perde a chance, fala, eu quero te ver, Deus. É isso que você quer, todo homem quer. Só que daí Deus é invisível, Deus é espírito. Só que o homem não deixa de ter o desejo. Então, como ele não pode ver a Deus, e como ele não encontra em Cristo o verdadeiro Deus invisível, ele começa a flertar com aquilo que os olhos dele enxergam. E aí ele fala assim: o sol é Deus. A lua fala comigo, ela me dá sinais de negócio. As estrelas, percebam? Eles começam então a buscar Deus, onde Deus não está, porque Deus foi revelado em Cristo, e aí a partir disso nós temos toda a idolatria do universo, mas no fundo todo o coração quer ver a Deus. Eu quero ver a Deus, você também. E esse é o ponto de Paulo. É como se Paulo falasse assim: vocês querem ver Deus, Colossenses? Ver Deus é ver Jesus. Ver Jesus é ver Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. É o auge de tudo. E aí vem aquela questão sua, que já me atormentou por um tempo. Quando eu chegar no céu, aí você fala assim: anjo, não quero saber a melhor comida, não quero saber como que é as ruas, não quero saber onde eu moro. Eu quero saber o seguinte: que hora que eu vou ver o Pai? É o que você vai fazer, é o que você quer. Eu quero ver o Pai. Aí o anjo vai responder para você: Jesus está ali. Mas pode ser que ainda não, você fique frustrado.
Sabe por que você fica frustrado quando você quer ver o Pai e Ele aponta para Jesus? Porque pode ser que você não entendeu ainda que o Pai e o Filho são um só. Esse é o problema. A gente não absorveu essa verdade. Quem vê o Filho, vê o Pai, mas não. Fala, não, Deus, quero te ver, quero ver o Pai. Não, o Filho, eu quero ver o Filho, mas eu quero ver o Pai. Por que a gente tem essa dicotomia dentro de nós? Várias respostas. Porque a gente tem um pai, o pai ama, o pai cuida, o pai protege, aí a gente tem essa questão paternal, né? Jesus é o Senhor, é o Mestre. Esse é o ponto de Paulo. Ele está dizendo, assim, olha, o auge, o êxtase, é quando você estiver no céu, você vai olhar para Jesus. Esses olhos nossos vão olhar para Jesus. Então ele fala, esse Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Muitos aqui cometem uma tremenda heresia. Quando o texto fala que ele é o primogênito da criação, o primogênito é o primeiro. Aí as pessoas, algumas seitas falam assim, primogênito, então Jesus foi criado. Ele não pode ser Deus. Muitas falsas religiões falam isso. Eles não entendem que o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: Jesus é como, na cultura do Antigo Testamento, o principal herdeiro, o primogênito é o principal herdeiro, ele herda tudo do pai dele. É isso que ele está dizendo, que Jesus é herdeiro do Pai de todas as coisas que foram criadas. Tudo que o Pai criou foi para o Filho. É isso que o texto diz. Queridos, Cristo é o fundador da igreja. Cristo é o construtor da criação. Ele é o fundador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, como diz aí o verso 16. Mas aí, lembre-se, os hereges diziam o seguinte: não, Jesus é mais um com os anjos, e Ele está numa hierarquia que faz mediação com Deus. Deixa eu fazer uma comparação para você aqui hoje. O que esses colossenses estavam fazendo? Será que eu e você fazemos hoje? Será que eu e você comparamos Jesus com alguém ou alguma coisa na nossa vida? Lembre-se, Jesus é aquele que nos conduz a Deus. Porque o mundo já faz isso. O mundo já coloca pessoas ao lado de Jesus. Eles colocam Maomé, eles colocam Dalai Lama, eles vão colocando pessoas, falando, não, tem um caminho que leva a Deus, mas o budismo também leva, mas o islamismo também leva, tem outro profeta lá, percebam, eles colocam pessoas ao lado de Jesus, mas eles não conhecem a verdade, eles não estão nesse reino do Filho, do amor de Deus. Mas eu faço a pergunta para vocês, será que nós temos comparado Jesus com alguém e colocado na nossa vida? E se você está fazendo isso, a pergunta mais importante é, por que você está fazendo isso? Como é que eu posso fazer isso, pastor? Será que às vezes aquilo que você faz para Deus, não é aquilo que lá no fundo do seu coração, eu faço isso para Deus, será que não é isso que faz você ter segurança com Deus? Fala, não, mas eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus, eu faço aquilo ali, eu sou bom. Será que você não está confiando no seu serviço? Será que você também não está colocando de maneira errada, no lugar de Cristo, no seu relacionamento com Deus, colocando um líder religioso especial, entre todas as aspas que você puder colocar, um ungido, pessoas que às vezes vão se aproveitar da inocência das pessoas, vão começar a manipular, e aí parece que a pessoa não pode fazer nada com Deus, não se passar por esse tutor, por esse mentor, esse líder religioso. Irmão, vocês não sabem como o negócio é feio. Eu tive um tempo atrás conversando com uma pessoa, que para ele casar, e o casamento ser aceito na igreja, presta atenção, o negócio tinha que ser feito na capital, onde a igreja sede estava, e aí enquanto o documento não fosse feito lá, mesmo ele casado no civil aqui, escute isso e fique bravo, o camarada não podia ficar com a mulher dele, como homem e mulher, vocês estão me entendendo, né? Ele não podia, ele tinha que esperar, mas ele era casado, porque o documento não tinha chegado, porque o bispo lá não deu o visto,
que é isso? Está colocando um mediador entre Deus? Que coisa maluca! Será que você não compara Cristo com a sua história com Deus? Quantos aqui já estão há tanto tempo andando com Deus que às vezes confia, fala, não, eu sou firme em Deus, eu ando com Deus, aí você começa a confiar na sua caminhada, não em Jesus, e aí você começa a olhar para você, ao invés de olhar para Jesus como seu mediador. Isso é perigoso. E então, pastor, por que a gente faz isso? Por que a gente começa a colocar outras pessoas no lugar de Jesus? Quando a gente faz isso, a resposta simples e direta é: o Evangelho saiu do centro do seu coração. Ele já está na periferia, alguém está tomando o lugar de Jesus. É uma busca de segurança, é um relacionamento, é qualquer coisa que está dentro de você, mas Jesus já não é o centro. Por isso que você começa a comparar, e aí a sua vida com Ele vai desvanecendo, vai diminuindo. No final, você pode falar para mim o que você quiser da sua vida espiritual, de como você está. Fala o que você quiser. No final eu vou olhar quais são as suas escolhas. As suas escolhas vão mostrar para mim se o Evangelho está no centro ou não do seu coração. Porque palavras, lembre-se, palavras, os falsos mestres também têm. Eloquência, os falsos mestres também têm. E então chegamos no último ponto, quando ele fala que Jesus é o cabeça da igreja. Ele diz que Jesus é autor, consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 2, verso 10. E ele fala que Cristo é igual ao Pai. Tudo que o Pai tem, conforme o verso 19, toda a plenitude, tudo que o Pai tem, o Filho tem. Só que na cabeça de muitos de vocês, o Pai é mais que o Filho. Isso é uma teologia equivocada. Quando você coloca o Pai acima do Filho em relação a atributos, você está criando um Deus menor. Jesus não é um Deus menor, e é exatamente isso que os colossenses estavam fazendo. Ele não é Deus, ele é outro anjo, ele está na hierarquia. Queridos, Jesus é o Deus todo-glorioso, todo-poderoso, onisciente, onipotente, soberano, criador dos céus e da terra. Ele é o que ressuscita mortos, ele é o que perdoa pecadores. Ele faz tudo o que o Pai faz. Portanto, o que Paulo estava tentando dizer para essa igreja era: Colossenses, não há um conhecimento exclusivista, elitista, que liberte vocês. Não é o conhecimento, mas é Cristo. Cristo é o libertador de vocês. Não ache que esses anjos são mediadores, porque Cristo é o único mediador, e Ele é o Criador de todas as coisas. E por fim, ele diz que Cristo dirige a igreja. Aplicações finais. Vamos pensar nesses 3 pontos: Redentor, Criador, Senhor da igreja. Você não pode mudar o fato que Cristo é seu Criador. Você não tem como mudar isso. Ele é seu Criador. As pessoas podem negar, mas não tem como mudar isso na sua vida. Mas aqui vem, e o que eu faço com essa verdade? Lembre-se, cuidado, pessoas que não têm Cristo também crêem num Deus Criador, mas não têm um relacionamento pessoal com Ele. Então alguém que tem um relacionamento correto com Cristo como Criador, ele reconhece Cristo como Criador, e ele então agradece a Cristo, a Deus, ao Espírito por todas as coisas, e ele vive para glorificar esse Criador. Sabe o que isso quer dizer? Ele aceita melhor o corpo dele. Porque ele olha para o corpo dele, ele vai pensar: é o corpo que Jesus me deu. Ele aceita melhor o cabelo dele. Ele aceita melhor a voz dele. Porque ele reconhece que é a maneira como o Criador quis fazer ele. Segunda aplicação: nós não podemos mudar a verdade que Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o seu governante.
E se isso é verdade, eu como cristão, como filho de Deus, todos nós como ovelhas, devemos nos submeter ao senhorio de Cristo por meio da palavra. É por meio da palavra que nós devemos nos submeter a Cristo. E esse Cristo, ele chama pastores, chama presbíteros, para representar a Ele e exercer autoridade por meio da Escritura. E essas pessoas chamadas são reconhecidos pela igreja. E lembre-se, nenhum homem deve ousar usurpar, tomar o senhorio de Cristo na igreja. Nenhum homem, nem mulher, porque quem morreu pela igreja não foi nenhum pastor ou presbítero, foi Cristo. Ele é o supremo pastor. Por isso que pastores e presbíteros devem exercer autoridade em nome de Cristo, ministrando a palavra, trazendo o que Deus fala na palavra. É a maneira segura, é a maneira fiel de conduzir o rebanho de Cristo, não dele. Submeta-se, igreja, a Cristo. E lembre-se que Cristo usa homens para liderar você na igreja. E se esse homem está numa posição ali de autoridade, está trazendo alguma coisa conforme a Escritura e você não se submete, em primeiro lugar, você não resiste ao pastor, ao líder. Você resiste ao próprio dono da igreja. Você resiste a Jesus. É contra ele que você se põe. Em último lugar, eu quero falar com vocês de duas filas. Duas filas. Numa fila de homens no mundo. Cristo percorre essa fila. Tem vários homens numa fila. E ele põe a mão na cabeça de cada um desses homens. E conforme ele vai andando, ele põe a mão na cabeça e fala: você é meu, porque eu te criei. E aí vai a segunda pessoa, ele põe a mão na cabeça e fala: você também é meu, porque eu te criei. Então percebam que Jesus é criador de todos os homens. As pessoas podem não reconhecer isso, mas isso é verdade. Mas aí então tem uma outra fila. Essa outra fila está na igreja. E Jesus então entra na sua igreja, e esses homens ali estão em fila. E da mesma maneira ele vai colocando a mão dele sobre a cabeça. Mas agora ele diz, da mesma maneira: você é meu, porque eu te comprei. É diferente. Você é meu, porque eu perdoei seus pecados. Você é meu, porque eu libertei você das trevas. Percebam a diferença de Cristo como Criador e Cristo como Senhor na igreja e Redentor na sua vida. Faz toda a diferença. E aí eu não posso fugir da última pergunta da noite. Você é salvo? Você tem Cristo na sua vida? Você está livre das trevas que Paulo falou? Você tem certeza que você foi perdoado de todos os seus pecados? Eu preciso fazer você pensar nisso nessa noite. Você precisa ter convicção dessa resposta. Porque se você tiver dúvida da sua salvação, ou disser que falou: não, eu não tenho Cristo, Cristo diz a você: se arrependa. Busca Ele, porque como foi falado nessa noite, Ele é libertador, Ele é redentor. Ele é o único que pode remover a culpa dos seus pecados, da sua falta de fé nele. Então, Cristo diz a você que não se vê como salvo, que não se vê como perdoado. Ele olha para você e te chama para vir a Ele, oferecendo a você perdão dos seus pecados, para que você não seja apenas dele, como uma criatura que Ele fez, mas que você seja dele, como alguém que foi liberto dos pecados, foi levado para o reino do Pai dele, e agora você também escolhe Ele, porque Ele abre os teus olhos para você enxergar o amor dele por você, porque Cristo
é o único amor perfeito que vai satisfazer o coração de qualquer homem, porque Ele é absoluto na salvação, na criação e na igreja.